Boa tarde, galera do canal Francisco HS. Todos os sábados eu estarei gravando um vídeo falando sobre assuntos proféticos. Até porque nesses dias finais agora é de suma importância a gente tratar deste assunto. Porque, irmãos, nós estamos vivendo uma época de muitos enganos. Há engano para todos os gostos. Até porque eu estava lendo aqui o livro Grande Conflito, né? Estava falando aqui que na controvérsia final agora dos últimos dias, Satanás sabendo ele que pouco tempo lhe resta, ele vai dobrar todo o seu esforço de engano para enganar as pessoas. Sabe por quê? A gente que não consegue enxergar. Mas se nós pudéssemos ver, há um confronto, há uma guerra travada aí entre o bem e o mal, entre o Senhor Jesus Cristo e Satanás. E essa guerra travada aí é justamente para nos destruir. Enquanto o Senhor Jesus quer nos salvar, Satanás quer nos destruir. E eu vou falar uma coisa. Devemos ficar de olhos abertos para que nós não sejamos enganados. Porque em São Mateus capítulo 24 fala que nos dias finais agora Satanás ia surgir muitos movimentos religiosos falsos para enganar as pessoas. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Nós temos que abrir os olhos e se aproximar mais da Bíblia. Somente a Bíblia, a palavra de Deus, tem a verdade. E hoje, nesta tarde de sábado, eu quero tratar de um assunto que hoje eu fui enganado muito tempo atrás. Muito tempo atrás eu fui enganado. Só que hoje esse engano foi desmascarado pela palavra de Deus. Pouco tempo atrás eu ouvia falar que o número 7 era o número da mentira. Alguém já ouviu falar nesse assunto aqui? Comenta comigo aí embaixo aí, se você já ouviu falar que o número 7, bem antigamente o número 7 era o número da mentira. E hoje eu quero provar para vocês, diante da palavra de Deus, que é o contrário. O número 7 é o número da perfeição. Deus tem usado em toda a sua palavra o número 7 como o símbolo da sua perfeição. Portanto, que eu vou citar alguns textos aqui na palavra de Deus, você que quer acompanhar comigo aí. Lá em capítulo 1 de Apocalipse, versículo 20, lá diz dessa forma, capítulo 1, verso 20, fala assim, ó. Deixa eu achar aqui o texto da Bíblia, né? Porque eu falei que ia ler o texto da Bíblia e eu não procurei. Vou procurar agora, vou achar. É rapidão aqui. Ok, já achei. Capítulo 1, verso 20 de Apocalipse, lá diz assim, ó. O mistério das 7 estrelas. O mistério das 7 estrelas. Vou ler só a parte de cima. Você vai falar aqui embaixo que as 7 estrelas simbolizam os 7 anjos. 7 mensageiros. Quando você vai para Apocalipse capítulo 4, verso 7, lá fala sobre as 7 igrejas. As 7 igrejas. Né? Lá vai falar sobre Tiatira, Sardes, e enfim, vai chegar a falar até o assunto de Laodiceia. Em Apocalipse capítulo 5, verso 7, lá também fala sobre os 7 selos. Os 7 selos, sabe? Olha, só presta atenção que a Bíblia fala só sobre o assunto de 7 selos. Lá em Apocalipse capítulo 8, verso 7, lá fala sobre as 7 trombetas. As 7 trombetas. Em Apocalipse capítulo 15, lá fala sobre os 7 anjos. Nossa, presta atenção, querido amigos do canal Francisco HS. Você vai perceber que a Bíblia vai falando só sobre 7 anjos, 7 estrelas, 7 trombetas, 7 selos, 7 igrejas. E por incrível que pareça, também lá no santuário, alguém já ouviu falar do candelabro?
as 7 lâmpadas, ou melhor, 7 castiçais. Ele fala sobre 7 lâmpadas, os 7 castiçais. Lá também. Agora tem um assunto importantíssimo aqui que eu não posso deixar de falar com vocês. Quando se fala de 7, é o número da perfeição de Deus. Agora, quando você vai lá para 2 Pedro, 2 Pedro capítulo 3, um tempinho que eu vou estar achando aqui o texto, né? Paciência comigo aí que eu vou achar aqui o texto. Aqui, já achei. 2 Pedro, vamos lá. 2 Pedro, pronto. Eu vou ler aqui 2 Pedro 3:8. Irmão, presta bem atenção, amigos. Você que está em casa aí, fique atento que todos os sábados eu quero falar sobre um assunto profético. Esse assunto é de suma importância. É a palavra de Deus falando comigo e com você, falando no nosso coração. Para que você entenda que o número 7 é o número da perfeição. E Deus trabalha em número de 7. Você vai perceber que também lá no arco-íris, presta atenção aqui, chega para cá. Quando chove, ou quando dá um chuvisqueiro, que aparece aquele arco-íris bonito lá no céu, né? Aparece aquele arco-íris bonito. Quantas cores tem o arco-íris, você sabe? Quantas cores tem o arco-íris? O arco-íris tem 7 cores. 7 cores também. É para você entender que o número 7 tem tudo a ver com a perfeição de Deus. E agora aqui em 2 Pedro 3, verso 8, vou entrar num assunto aqui que é um pouco polêmico para muita gente, para aqueles que não estudam, né? Capítulo 3, verso 8, lá diz assim, olha o verso 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, não ignoreis uma coisa. Por que a palavra de Deus está falando assim? Não ignoreis uma coisa. Ué, não ignorou do quê? Vamos continuar o texto, né? É uma coisa. Que um dia para o Senhor é como quem? 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Aí você pode perguntar assim, ei Francisco, peraí, Francisco HS, que tem a ver esse assunto que você está lendo em 2 Pedro 3:8, que fala um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos como fosse um dia. Sabe o que significa isso? É que uma semana é composto de quantos dias, você sabe? É composto de quantos dias uma semana? Quando é que começa o primeiro dia da semana, você sabe? Até porque a palavra domingo não existe na Bíblia, você sabia disso? A palavra domingo não existe na Bíblia. Se você começar a ler o começo da Bíblia de Gênesis, ali o capítulo 1, você vai ler desde o dia da criação, que a palavra, o primeiro dia da semana eles colocaram o nome de domingo, mas o domingo é chamado primeiro dia da semana. Então a semana é composta de 7 dias. 7 dias. Primeiro dia, que eles falam que é o domingo. Segundo dia, segunda-feira. Terceiro dia, terça-feira. Quarto dia, quarta-feira. Quinto dia, quinta-feira. Sexto dia, sexta-feira. O único dia que tem nome na Bíblia, que tem nome, é isso mesmo, tem nome. Os demais dias chama primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Mas o único dia que Deus colocou que tem nome, sabe que dia que é? O sábado. Chama-se sábado. Aí você pode perguntar assim para mim, ei Francisco HS, que tem a ver esse assunto de semana com os textos que você leu de 2 Pedro 3, verso 8? Até porque 2 Pedro 3, verso 8 fala que Deus também fala de que existe 6.000 anos. Quando você vai lá para a Bíblia, lá se fala que o povo de Deus vai passar 1000 anos no céu. Você não parou para pensar um assunto aqui, esse assunto 1000 anos? Esse assunto de 1000 anos.
né? Que lá fala que o povo de Deus vai passar 1000 anos no céu. E também a palavra de Deus fala que, me parece que é Isaías 66, é isso? Acho que é isso mesmo, 66. Mas qualquer coisa eu posso mostrar o texto agora para você. Lá fala que o povo de Deus vai folgar. O povo de Deus vai passar 1000 anos no céu, sabe de que forma? Folgando, descanso. Até porque foi 6.000 anos de sofrimento, né? 6.000 anos de luta. 6.000 anos de sufoco. E Deus agora vai dar uma folga de 1000 anos para o povo no céu, regozijando da alegria eterna. E esse dia será um dia de regozijo. Um dia onde nós vamos viajar muito, sabia disso? Nós vamos viajar lá no céu, quando nós estiver lá com Cristo durante 1000 anos. Não vamos conhecer os outros mundos. Não vamos conhecer outros planetas. Nós vamos conhecer um novo céu, não vamos conhecer um paraíso. Até porque a palavra de Deus fala que nem olho viu, nem mente alguma pôde ou poderá imaginar o que Deus tem preparado para os seus filhos, que é Nova Jerusalém. A Jerusalém nós vamos começar agora lá, quando nós estiver no período dos 1000 anos. Agora, queridos, quando 2 Pedro 3:8 fala que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, está falando do milênio, do ano milenar. Os 7 anos milenar. Você sabia disso? 7 anos milenar. Até porque eu gosto muito de assistir vídeos, né? Vídeos proféticos. Até porque mensagem profética é o meu lema, tá? Eu gosto muito de mensagem profética. Uma certa feita eu estava olhando no celular, fui passando os vídeos. Aí eu vi o pastor Jonathan, né? Um pastor adventista explicando sobre os 6.000 anos da Terra. E aí eu fui ouvindo aquilo, fui prestando atenção, falei, será que tem fundamento esse assunto? Fui buscar conhecimento na palavra. Eu vi que realmente tem profundidade. E eu peguei um texto aqui do grande conflito. Olha, você que tem um grande conflito na sua casa aí, eu tenho certeza que o povo da Igreja Adventista do Sétimo Dia distribuiu esses livros em todos os lugares do Brasil. Em todos os lugares do Brasil foi distribuído esse livro. Eu vou mostrar para vocês aqui esse livro. Você não sabe o que você está perdendo de ler esse livro. Esse livro ele é muito importante. Não deixe ele guardado nas partilheiras. Não jogue esse livro fora. Esses dias atrás, eu fiquei com o coração cortando. Eu passei numa lixeira e eu vi este livro jogado no lixo. No lixo, é isso mesmo. Eu falei, meu Deus, a pessoa que jogou esse livro não sabe o que ele jogou fora. Até porque esse livro é um livro profético, que tem fundamento bíblico. São livros proféticos que abrem as nossas mentes dos dias finais agora, para que nós não sejamos enganados por Satanás. Eu vou mostrar aqui esse livro aqui, a foto desse livro aqui. De repente eu estou falando com alguém que tem esse livro em casa guardado na prateleira há muito tempo. De repente eu estou falando com alguém que está com esse livro aí, ó, de muitos anos guardado. Por favor, queridos, desça esse livro da prateleira e leia. Você criança, você jovem, você adulto, você senhora, você senhor. Mesmo que você está no leito da sua cama aí, talvez tenha a vista fraca, mas peça para alguém ler para você. Não deixa de ler esse livro é fundamental. Foi distribuído aí nas ruas, distribuído nas suas cidades, nas suas casas. Não custou nada para você. Apenas foi deixado ali para você na sua porta. É este livro aqui, ó. Tá vendo esse livro aqui? Este livro. Acho que eu peguei ele de ponta cabeça, né? Deixa eu virar aqui. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver. Não. Tá de ponta cabeça agora, né? Aí, ó. O Grande Conflito. Você tem esse livro em casa? Tem? Por favor, leia esse livro. Esse assunto desse livro.
vai apenas abrir os olhos para você, para que você não seja enganado por líderes religiosos aí, que está sendo usado por Satanás para destraviar as pessoas do caminho da verdade. Querido amigo, querida amiga, querido jovem, senhoras e senhores que estão me ouvindo neste exato momento, o primeiro livro a se estudar é a palavra de Deus. Esse aí é o livro cabeceira, é a palavra de Deus. Até porque há um texto da Bíblia que fala assim: conhecereis a verdade, a tua palavra é a verdade. Está falando da Bíblia. Mas quando você olha também para o livro de Apocalipse, o capítulo 14, lá diz assim: o povo de Deus é os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O que são os testemunhos de Jesus? É isso aqui, queridos. O grande conflito. Na verdade, de repente eu estou falando com você que só tem esse livro em sua casa, o grande conflito. Mas de repente você pode ter lá na sua casa também o livro Eventos Finais. Comenta embaixo aí se você tem esse livro na sua casa, Eventos Finais. Estuda esse livro, queridos. É o tempo de nós abrir os olhos. É o tempo de nós entender que nós não devemos perder mais tempo. O tempo para nós, nos nossos dias finais agora, vale ouro. Eu estou falando da vida eterna. Eu estou falando do novo céu e a nova terra que Deus vai estabelecer depois do milênio. Vamos continuar esse assunto aqui. Olha aqui. Eu estava lendo aqui no livro Grande Conflito, na página 12. Aqui, ó. Vocês conseguem ver aí, até sublinhei, ó. Eu sublinhei, ó. A página 12. Se você tiver esse livro aí, abra na página 12. Lá diz assim, ó. Olha para você ver. O grande conflito entre o bem e o mal vai se tornar cada vez mais o quê? Intenso. Realmente, queridos. Nos dias finais agora, a luta entre o bem e o mal vai travar com mais intensidade nos dias finais agora. No tempo do fim. Em todas as eras, Satanás demonstra sua ira. Satanás está irado. Contra quem? Contra a igreja de Cristo e de Deus. Concedeu sua graça e espírito a seu povo para fortalecê-lo e resistir ao poder do maligno. Quando o apóstolo de Cristo deveria levar o evangelho ao mundo e registrá-lo para todas as futuras, eles receberam iluminação especial do Espírito. Continuando o texto, diz assim, ó: à medida, porém, que a igreja se aproxima do seu livramento, está falando dos dias finais agora, os momentos finais, continua dizendo assim: Satanás age com maior poder, ele vem cheio de fúria, pois sabe-lhe que lhe resta pouco tempo. Você sabia que Satanás sabe quanto tempo ele vai ter, ele ficará aqui? Satanás sabe. Ele sabe o tempo dele, que está chegando o fim agora, está sabendo o fim. O ser humano é que está desinformado, que está desorientado. Quando você olha para aquele texto que diz assim, que Deus não marcou o dia, não marcou a hora, aí você já leva esse assunto ao extremo. Fala assim: ei, peraí, o Senhor Deus não marcou o dia, nós não sabemos os tempos, não sabemos o dia, a hora da volta de Jesus. Claro, querido, nós não sabemos o dia, a hora da volta de Jesus, não. Nós podíamos narrar esse texto também como a nossa morte. Você sabe o dia que você vai morrer? Eu não sei. Eu não sei o dia que eu vou morrer. Você que está me ouvindo, você sabe o dia que você vai morrer? Não. É esse assunto que a palavra de Deus está falando. Porque ele quer dizer assim, ó, a hora que nós não penseis, nós podemos morrer. Eu posso morrer daqui a um instante. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora. Claro que a palavra de Deus também fala que a gente não sabe o dia, a hora da sua volta. O dia, presta atenção, a palavra de Deus está falando assim, ó, não sabemos o dia, está falando literal, o dia. E quando se fala a hora, é horas, está falando relógio, horas, o dia, a hora. Se é meio-dia, se é meia-noite, se é 1 hora, se é 3 horas, se é 4 horas, se é 5 horas. Não sabemos o dia, a hora, o dia e a hora.
Mas os tempos é necessário nós saber, a palavra de Deus fala. Até porque se você continuar o texto, diz assim, ó. Ele trabalha com todo o poder, com sinais e maravilhas, enganadora. Aí você olha para o texto do grande conflito e diz assim, ao longo de quanto tempo? 6.000 anos. É isso que o livro do grande conflito está dizendo. Preste atenção, queridos, para que você não seja enganado. Por isso que a Bíblia fala assim, em 2 Pedro 3,8, diz assim, 1.000 anos para Deus é como se fosse um dia. Um dia para Deus é como se fosse 1.000 anos. O soberano Deus está jogando sobre o ano milenar, a semana milenar. Está falando dos 7 dias da semana? Sim. Mas também está falando a semana milenar. Satanás, Deus deu um tempo para que Satanás seduzisse as pessoas, derrubasse as pessoas durante 6.000 anos. 6.000 anos. Presta atenção, queridos. E a contagem dos seus 1.000 anos, eu estava olhando aqui, o pastor Jonathan explicando, eu fui buscar a fundo esse assunto. Os 6.000 anos começou, sabe onde? Na contagem, na queda do homem. Quando Adão e Eva caiu no pecado, que Satanás foi seduziu Adão e Eva, que Adão comeu do fruto que Deus proibiu, começou-se a contagem dos 6.000 anos de Satanás. E olhando a fundo no texto da palavra de Deus, fala que no batismo de Jesus, na tentação de Jesus, que foi no ano 27, essa contagem que começou na queda lá no Éden, se deu-se a contagem de 4.000 anos lá no batismo de Jesus, no ano 27. E eu vou falar uma coisa para você que é estudioso da palavra de Deus, que presta bem nesse assunto das profecias. Presta atenção, está quase chegando o término dos 6.000 anos. Quase chegando o término dos 6.000 anos, porque no ano 27 foi o batismo de Jesus e a tentação de Jesus. Para que você não saiba, no ano de 2027 se passou mais 2.000 anos. Termina no ano 2027. Eu não estou falando para você que Jesus vai voltar no ano de 2027, não. Apenas a palavra de Deus mostrou para nós os tempos. A palavra mostrou para nós os tempos. Agora, o dia, a hora, não sabemos. Não sabemos. Os tempos sabemos, mas o dia e a hora não sabemos. Querido, amado amigo, é tempo de nós regalarmos os olhos. É tempo de nós prestarmos bem atenção que o número 7 é o número da perfeição. E olha, deixa eu te falar, ainda tem uma coisa bem clara. A palavra de Deus falando também sobre a semana literal. Qual que é a semana literal? Alguém sabe aí? A semana literal é composto de 7 dias. Que é a primeira, domingo, que é o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, o sétimo. Qual que o Senhor Jesus fez no sétimo dia? No dia da criação, ele descansou de toda a sua obra e abençoou e santificou esse dia. Então o dia sétimo é o dia de descanso. E na semana literal, por incrível que pareça, é por isso que 2 Pedro 3, verso 8, fala assim, um dia para o Senhor é como se fosse 1.000 anos. Quando ele fala de um dia, está falando da semana literal. E quando se fala de ano, de milênio, está falando da semana milenar. Esse texto trabalha em conjunto, queridos. A semana milenar, mas também da semana literal. No sétimo dia, o que o Senhor Jesus fez? Descansou da sua obra da criação. Mas quando se encerrar o sexto ano milenar, entrará o que? O milênio de descanso. O milênio de descanso. Você quer se preparar para esse dia? Quer se preparar para passar com Cristo 1.000 anos lá no céu?
Entenda-se, nós estamos vivendo na sexta-feira do ano milenar. Já está terminando, nós estamos chegando já quase no pôr do sol do sexto ano milenar. E devemos se preparar para a volta do Senhor Jesus, que estará muito breve. Amado, amigo, queridos e queridas que estão me ouvindo neste exato momento. Não deixe se enganar por movimento que deve fazendo milagre por aí. Não deve deixar se enganar por alguém que fica ensinando a Bíblia de maneira torcida. Leia a Bíblia você mesmo. Leia a palavra de Deus você mesmo. Estuda a palavra de Deus você mesmo. Não precisa líderes religiosos estar ensinando você, não. Basta você estudar a sua Bíblia em casa. Se você tiver alguma dúvida, basta você buscar os contextos bíblicos, procurar mais assuntos proféticos, assunto da palavra de Deus. Vai lendo, que Deus vai mostrar cada dia que passa para você as verdades. Eu continuo avisando para vocês. Aqui está o livro, O Grande Conflito. Esse livro é de suma importância. Se você tem ele na sua casa, leia. Tenho certeza que depois, faça um comentário comigo embaixo aí. Você que já leu esse livro, ou que vai ler, ou que não leu, ou que vai ler, a partir do momento que você assistiu esse vídeo aqui, eu tenho certeza que você vai ler e você vai entender claramente o que eu estou falando para você. E que Deus abençoe você, jovem. Que Deus abençoe você, criança, que também está me assistindo. Que Deus abençoe você que vai assistir esse vídeo em alguma parte deste mundo. É uma pequena mensagem que eu passei para você nesta tarde de sábado. Mas eu tenho certeza que vai fazer a diferença para você na sua vida. De repente eu estou falando com você, com alguém que está no leito do hospital aí sofrendo de dor. E que está procurando uma palavra de esperança. Não se preocupe, queridos. Deus ama você. Deus tem um plano especial para você. Deus quer um dia levar para você para ir para o céu e viver contigo 1000 anos de paz e descanso. E quando você olha lá para Isaías 66, fala que depois que terminar os 1000 anos, a Nova Jerusalém vai descer para cá. Essa terra vai ser restaurada, querido. Você sabia? Esse planeta vai ser restaurado. O mal não vai existir mais. É só você abrir Apocalipse capítulo 21. Lá fala que Deus vai enxugar dos olhos todas as lágrimas. A morte, o sofrimento, a dor não vai existir mais. Não vai existir mais pranto nem dor. Você acredita nisso? A palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Acredita, queridos? Abrace essa confiança. Eu tenho certeza que a partir de hoje você não mais vai ser enganado. Estude o livro Grande Conflito, mas mais que principalmente estude a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Busque conhecimento da palavra de Deus. E que Deus abençoe a sua tarde, o seu dia. De repente estou falando com alguém que está amanhecendo o dia agora. De repente estou falando com alguém que está chegando no período da tarde agora. De repente estou falando com alguém que já está de noite, claro. Em algum lugar neste mundo alguém está de noite. Mas por favor, se você gostou dessa mensagem, compartilhe esse vídeo com alguém. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Se inscreva no nosso canal. Eu prometo para você que todos os sábados estarei aqui para poder gravar um vídeo profético para você. Durante a semana, vou estar gravando algum vídeo da natureza, gravando um vídeo sobre florestas, sobre animais, sobre águas, enfim. Vou falar até um pouco sobre a reforma da S10, que eu falei para você no início da gravação do vídeo do Francisco HS. Mas todos os sábados, a partir dessas horas, eu tenho um compromisso com você de levar uma mensagem profética. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, dê um like e tenho certeza que Deus vai abençoar você ricamente. Um abraço para você e para todos que estão vão ouvir essa mensagem neste momento. Beleza?
Muito obrigado, que Deus abençoe, tá?